Boa noite a todos. Cumprimento o nosso vice-prefeito, na presença dele e toda a mesa, e os participantes. Eu gostaria de deixar aqui registrado algumas perguntas que a gente vem tentando entender, né? Haja vista a maioria aqui, vem procurando entender o PPAG, que quando é apresentado, vários números, várias propostas, e a gente, como vereador novato nessa casa, né, a gente vem procurando pegar um pouquinho de cada coisa, para que a gente possa entender o que tem sido apresentado. E as minhas perguntas, que eu vou deixar aqui, eu ser bem específico, com respeito a algumas coisas que a gente veio estudando, analisando, e me deixou algumas dúvidas aqui com respeito ao PPAG, que as metas de subburocratização, elas são tão tímidas, na minha visão. Com prazo longos para abertura de empresas, de média de 60 dias. Por exemplo, nós temos alguns aqui no interior de Belo Horizonte, alguns prazos que levam pouco tempo. E a segunda pergunta aqui, como que a prefeitura ela pretende atrair o investimento da ordem de 30 milhões ao ano, com um prazo tão longo para se abrir, no caso, uma empresa? A terceira pergunta é a atração de investimento, ela será feita por meio de renúncia fiscal, no caso do IPTU, ISS-QN, como nós temos visto os projetos aqui na casa que têm chegado. A quarta pergunta, por que um investimento tão baixo em turismo, apenas de 1 milhão, em média, por ano? E a quinta e última pergunta, por que tão pouco investimento para a promoção do turismo, de negócios e eventos, no caso o programa 218, da ação 2629, e a subação de 10 a 14. Fica aqui essas dúvidas que eu tive, e essas são as minhas perguntas. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser o mais objetivo para abranger o maior número de questões possível. Vou tentar seguir pedindo desculpas por alguma eventual omissão, dada o atropelo do tempo. Vereador Jorge Santos, prazo de abertura em Belo Horizonte de empresas hoje, para grandes empresas já é 60 dias, para micro e pequenas empresas 10 dias. Posso garantir para Vossa Excelência que esse não é um problema em Belo Horizonte hoje. Nós dependemos de algumas legislações e atuações do Estado e do Governo Federal, mas já estamos na vanguarda do prazo e com frequente atenção para diminuir ainda mais. Mas hoje o prazo de grandes é 60, de micro 10 dias. Não há, até para minha discordância pessoal, vereador, a política tradicional de Belo Horizonte é de não fazer renúncia fiscal para atração de empreendimentos, mesmo quando prioritários. Ao contrário de quase todos os municípios grandes, mas essa é uma prática aqui em Belo Horizonte, há renúncia fiscal para projetos específicos, conforme uma lei pré-existente em vigor, que atribui ao Conselho de Desenvolvimento, onde a Câmara tem assento e outros setores, uma vez aprovado no Comitê Técnico e no plenário do Conselho, há uma possibilidade de redução da alíquota do ISS até 2% e só isso. Inclusive porque a lei federal não permite redução abaixo, a lei nacional abaixo de 2%. No máximo, pode reduzir no máximo de 5% para 2%, porque há alíquotas que são inferiores já a 2%. Quanto ao investimento em turismo, me vale aqui um comentário que eu diria que vale para algumas outras críticas muito bem colocadas aqui, é que há alguns setores onde a eficácia da atuação da política pública não se mede pelo volume de recursos investidos, mas sim pela eficácia da própria ação, porque muitas vezes não depende propriamente de investimento, ao contrário de algumas áreas de política social.
Então, o caso do turismo é muito característico. A persistência ao longo dos anos, e aqui atravessa mandatos em Belo Horizonte, da atuação muito eficiente da Belotur e da política de turismo, fez de Belo Horizonte um centro de atração de eventos. Só para dar um exemplo, recentemente nós sediamos o Congresso Internacional da Organização Internacional do Café, que comemorou 50 anos em Belo Horizonte, com representação de mais de 100 países. E o ano que vem nós vamos sediar a Conferência das Cidades Aeroportuárias do mundo todo, e Belo Horizonte está se qualificando para ser uma delas. Para o senhor ter ideia, nenhuma cidade do Hemisfério Sul já capitaneou essa conferência. A próxima vai ser em Singapura e a seguinte em Belo Horizonte. Sediamos aqui esse ano também a Conferência de Desenvolvimento Econômico Brasil-Japão, que foi um ano no Japão, um ano no Brasil, e esse ano foi em Belo Horizonte. Para dar uma ideia da dimensão, eu já falei da política dos investimentos da Belotur e da Prefeitura de Belo Horizonte nesse sentido, só para aqui fiz alguns resumos.